Não, não tem nenhum guru famoso, nenhum pregador famoso, nenhum grande profeta das multidões, nem o grande evangelista das nações, ninguém famoso, apóstolo, bispo, sei lá. Também não tem nenhum grande cantor, ministro de louvor, não tem daquelas estrelas gospel que ganham discos de platina, não tem ninguém. É simplesmente pessoas comuns, muito comuns. E o que está acontecendo, não sei por que não aparece isso na televisão, mas o que está acontecendo é uma das notícias mais maravilhosas das últimas décadas, que deveria ser levado a sério. É um fato histórico que está acontecendo agora nos Estados Unidos. Na última quarta-feira, dia 8 de fevereiro de 2023, na Universidade de Asheville, nos Estados Unidos, onde tem uma capela, grande parte das universidades protestantes tem capelas, né? Uma universidade da igreja Holiness, linha metodista. Naquela capela tem culto toda quarta-feira, normal, né? E na última quarta-feira não tinha nem pastor, quem estava pregando era um aluno, era um estudante da universidade que estava ali pregando. O Ministério de Louvor era o Ministério de Louvor local, que eram jovens da universidade que estavam lá no Ministério de Louvor, e a família e alguns estudantes e alguns familiares e algumas pessoas que moram ao redor da universidade e estavam fazendo o culto normalmente. Algumas pessoas foram embora depois do culto, foi pregado sobre Romanos capítulo 12 por esse estudante, daí depois foi feito um tempo de oração, algumas pessoas foram embora e outras pessoas ficaram. As pessoas que ficaram começaram a experimentar uma grande sensação da presença de Deus, do poder de Deus, e começaram a entrar em estado de adoração, começaram a orar, e por causa disso as pessoas que passavam ali chamavam a atenção, entravam para dentro e não conseguiam mais sair, não porque não podiam, mas porque se sentiam atraídas para aquela atmosfera espiritual. Logo em seguida começou a aparecer mais pessoas e mais pessoas. No meio dessas pessoas apareceram algumas pessoas com algum tipo de enfermidade. Não tinha nenhum pastor, presbítero, sei lá o que, como é que se diz, pessoa famosa, não tinha nenhuma celebridade gospel ali. Simplesmente as pessoas naquela atmosfera de fé em Cristo Jesus, seguindo a palavra de Deus, começaram a receber curas, recebendo curas da parte de Deus, curas atestadas, porque dentro de uma universidade é muito fácil conseguir realmente avaliação médica, e pessoas começaram a ser curadas, daí mais pessoas começaram a vir, e daí quando se espalhou essa notícia na cidade, mais pessoas começaram a trazer doentes para lá. Daí antes era por acaso apareceu um doente. De repente começaram a trazer pessoas doentes. E continuaram o culto, continuaram cantando, continuaram louvando, continuaram orando e clamando pelo poder de Deus. E as pessoas entravam e não saíam mais. Algumas pessoas tiveram que sair porque precisavam retornar, né? E isso, ao retornaram com vontade de ficar, retornaram e dando testemunho da maravilha, da sensação que teve. Gente, embora seja um fato que não é noticiado, não é um fato inédito. Isso tem acontecido muitas vezes, mas não é noticiado pelos canais normais. Fica só no meio evangélico. E eu quero dizer para vocês que de quarta-feira passada, dia 8, para hoje eu estou gravando dia 13, né? Então, nesses 5 dias, houve relato, já dão mais de 140 horas de culto ininterrupto, eles não param, né? Então, quando um cansa de louvar, o outro pega o instrumento e começa a louvar. Quando um puxa a oração, quando um para de puxar a oração, o outro vai lá e começa a puxar a oração. Quando algum está cansado de pregar, entra outra pessoa para pregar. E já faz mais de 140 horas de culto ininterrupto, e nesses 140 horas de culto ininterrupto, sem nenhuma celebridade gospel, sem nenhum grande guru evangélico, simplesmente pela fé em Cristo Jesus, mais de 200 relatos de cura, 200 relatos de cura.
Quando cai um avião e mata 200 pessoas, quando dá um acidente e mata mais de 100 pessoas, as pessoas ficam horrorizadas. Mas por que não ficam maravilhados que pessoas, mais de 200 pessoas foram curadas? E isso tem acontecido no poder do Espírito Santo. O Evangelho não é para amanhã. Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Essa vida em abundância começa hoje. Não tem ninguém lá cobrando para isso, não tem cobrança de ingresso, não tem. Se tu quiser ir para lá, pegar um avião e vai para lá, né, vá logo, né, enquanto o culto está lá, mas a gente não precisa ir. Isso não tem a ver com Asbury, não tem a ver com a igreja Holiness, não tem a ver com o pregador, mas tem a ver com o poder do Espírito Santo para quando se é invocado. E sabe o que está acontecendo nas outras igrejas? Por que aconteceu lá e não acontece na tua igreja? Porque quando tu fica mais olhando no teu relógio, em vez de ficar experimentando a presença de Deus. Isso só aconteceu lá, porque as pessoas entenderam realmente a existência de Deus e um relacionamento com Deus e buscaram a Deus. Foi só por isso que as pessoas começaram a ver. E isso não está restrito em Asbury, embora seja a segunda vez na história que já acontece isso naquela universidade ou naquela capela. Em 1970 também aconteceu isso. Mas não tem a ver com aquela capela, não tem a ver com a Holiness ou com o movimento metodista, não tem a ver com os Estados Unidos, nem com o pregador que pregou naquela noite na quarta-feira. Tem a ver com o poder do Espírito Santo quando a gente invoca sem interesses, sem manipulação, sem emocionalismo, sem ganância, sem vender a fé. As pessoas entram, recebem de graça aquilo que de graça foi dado. E quem está lá orando uns pelos outros não está cobrando nada para isso. E as pessoas estão lá só porque querem buscar a presença de Deus. Se tu fosse no culto de oração da tua igreja, com essa mesma vontade, e não saísse de lá sem sentir a presença de Deus, com certeza na tua igreja também estaria acontecendo. Louvo a Deus pelo povo que está na capela da Universidade de Asbury. Louvo a Deus pela fé delas e peço, Senhor meu Deus, desperta-nos para que a gente possa viver aqui também o que eles lá estão vivendo. Tem uma canção que está no inário evangélico que a Igreja Metodista canta, que diz assim, o hino 64, maravilhas grandiosas outros povos têm, bênçãos venham semelhantes sobre nós também. Maravilhas grandiosas a gente está vendo em Asbury, mas que venham também essas maravilhas sobre um povo que busca a presença de Deus acima de tudo. Não é exclusividade de Asbury, é exclusividade para quem realmente busca Deus em espírito e verdade, e igrejas que não estão envolvidas com nada mais além da palavra de Deus e do amor de Cristo. Não se envolvem com nada fora daquilo que a palavra de Deus quer, e a presença do Espírito Santo tem liberdade para agir. Que nós possamos viver isso também aqui, e que essa notícia não fique simplesmente na história, mas seja uma notícia que se espalhe. Vamos fazer a mesma coisa